tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição. A lição de hoje é a lição 7, Evangelização, falando de Jesus. O nosso texto bíblico se encontra em Marcos 16, 14, 15. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus estava dando uma ordem para os seus discípulos para que eles continuassem a evangelização. Então, por isso, o nosso tema de hoje, evangelização. Vocês lembram como entrou o pecado no mundo? O pecado entrou lá com Adão e Eva, com a desobediência, né? Que Deus deu uma ordem para eles não comer daquele fruto, e Eva e Adão acabaram comendo, né? Então, aí entrou o pecado no mundo. Por causa do pecado, nossa vida se tornou triste e suja. E sabem por quê? E sabe quem pecou? Todos nós. Vamos ler lá em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o pecado que entrou com Adão e Eva, ele está em todos nós. Todos nós somos pecadores, sem exceção. Às vezes as pessoas até tentam mostrar que são felizes, mas é uma felicidade passageira, porque todos nós pecamos e o pecado acaba conosco. Deus sabia disso e que por nós mesmos nós não íamos conseguir a nossa salvação. Então Deus preparou o seu Filho Jesus para ele vir, morrer na cruz para nos salvar. Então, Jesus é quem pagou o preço, porque Deus já sabia que o homem não ia ter condição de salvar a si mesmo. Então, ele enviou o seu Filho para assumir o nosso castigo. Jesus morreu em uma cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia e agora ele está vivo junto ao Pai. Vamos conferir isso em 1 Coríntios 15, 3 e 4. 1 Coríntios no Novo Testamento. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Então, Jesus veio ao mundo, morreu por nós, né? Mas ele ressuscitou e vivo está, para que se cumprisse a vontade de Deus, né? Para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Sabem de uma coisa? Quando dizemos que somos pecadores, conhecemos que somente Jesus pode nos dar a salvação, algo muito maravilhoso. Então, para assumir o nosso castigo, Jesus morreu em uma cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Vamos conferir isso em 1 Coríntios 15, 3, 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Jesus morreu, mas ressuscitou. E agora Ele está vivo e continua nos cuidando de nós, né? Nos orientando. E quando nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, uma coisa muito maravilhosa acontece conosco. Jesus, Ele fica muito feliz. E aqui nós temos, esse aqui somos nós. O nosso pecado nos deixa sujo, como nós lemos ali no texto da lição, né? E todos nós já nascemos com o nosso pecado. E se nós não aceitarmos Jesus como nosso Senhor, a nossa tendência é ir pecando cada vez mais. Quando a gente desobedece o pai, a mãe, briga na escola, briga com o irmão, tudo isso entristece o coração de Jesus. E nós vamos ficando cada vez com o nosso coração mais sujo. Mas quando nós aceitamos Jesus e confessamos que Jesus é o nosso Senhor, né? Quando nós ficamos bem juntinho de Jesus, uma coisa maravilhosa acontece. Jesus é o único que pode nos purificar, nos salvar. Ele transforma a nossa vida, né? Aquele coração sujo, preto, Jesus transforma a nossa vida, né? Por quê? Porque Ele é o único que pode nos salvar de todo o pecado. Então, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos purifica, Ele vai limpar nosso coração, nós ficamos alvo como a neve, né? Então, Jesus é o único que pode nos salvar. Não tem outra pessoa, não tem papai, mamãe, vovó. O único que pode dar a salvação para nós é Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus, Ele fica bem juntinho de nós, bem pertinho. E isso é maravilhoso. Vamos conferir isso em Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tende, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, depois que nós aceitamos a Jesus, Ele nunca mais nos abandona. E Ele sempre quer ficar juntinho de nós, e nós também queremos ficar cada dia mais juntinho de Jesus, né? E nós vamos tendo cada dia mais o desejo de estudar a palavra de Deus, de orar, e também temos a vontade de falar de Jesus para as outras pessoas. E quando nós temos a vontade de falar para as outras pessoas, para quem que nós vamos falar? Quem precisa de Jesus será? Então, o nosso versículo diz que todos precisam de Jesus, né? Então, nós temos que falar para Jesus, para o coleguinha na escola, né? Para os nossos familiares. Nós temos que testemunhar do amor de Jesus, falar que Jesus morreu por nós, para que nós possamos ter a nossa salvação. Nós precisamos falar de Jesus para os pobres, aqueles que moram na rua, né? Eles também precisam ouvir que Jesus é o Salvador. Precisamos falar também para o rico. Não é porque ele é uma pessoa rica que ele não precisa de Jesus, porque o dinheiro não leva ele a lugar nenhum, né? O rico também precisa aceitar Jesus para ser salvo, né? Aquelas pessoas que normalmente são discriminadas, né? Porque são deficientes, têm alguma limitação, né? Como o cadeirante, o cego, o surdo, eles também precisam saber que Jesus morreu por eles e que quer salvar. E também Jesus deu uma ordem, né? Ide por todo mundo e falai para toda criatura. Então,
todo mundo tem que saber que Jesus é o Senhor e Salvador, né? O índio, o amarelo, o branco, o negro, nós temos que testemunhar, propagar o amor de Jesus para todas as pessoas. Por quê? Porque todas precisam de Jesus, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém consegue se salvar sozinho, ou pelo dinheiro, ou pelas boas ações. Nós precisamos aceitar Jesus, confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Só Ele é que pode nos dar a salvação. Então, crianças, aqui tem um macetinho bem legal que vocês podem aprender para falar de Jesus às pessoas, né? Usando a mãozinha de vocês, vocês vão, o polegar, aquele que a gente faz positivo, legal, é Deus me ama, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus nos ama. Aqui no indicador, reconhecendo que nós somos pecadores e carecemos de Jesus, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,23. Aqui reconhecendo que Jesus Cristo morreu por nós, né? Jesus Cristo morreu por mim, por você. No livro de Coríntios 15, no versículo 3, fala que Jesus morreu por nós, né? Eu vou ler aqui para vocês verem. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Então, Jesus Cristo morreu por amor, né? Para nos salvar, para nos livrar do nosso pecado. Aqui, eu creio no Senhor. Aqui é reconhecendo que só Jesus é Senhor na nossa vida, na minha vida, na tua vida. João 1,12, no Evangelho de João. Vamos ver o que diz o Evangelho de João. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então aqui, eu creio, né? Eu creio em Jesus. Se você crê em Jesus, nós passamos a ser também filhos, herdeiros de Deus, né? E aqui, eu sou salvo e preciso crescer, né? E como que a gente vai crescer? Testemunhando, né? Orando, lendo a Bíblia, falando de Jesus para os outros, né? Vamos ler 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né, do Senhor Jesus, procurando falar de Jesus aos outros, que só o Senhor Jesus é quem pode nos salvar. Então, crianças, essa é a nossa lição de evangelização, né? Vamos para a nossa lição, né? Evangelização falando de Jesus. Aqui é a cena principal, né? Temos o nosso versículo para decorar no arquivo da memória, que é: o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. 1 João 4,10.
Novo Testamento, linguagem de hoje. Então, Deus nos amou primeiro e enviou seu Filho para morrer por nós, né? Mas antes de subir ao céu, Jesus deu uma ordem aos seus amigos, que eram os discípulos. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você sabe onde está escrito esse texto? Leia os textos abaixo e pinte da sua cor preferida o texto correto. Então, aqui tem o versículo, né? E tem 3 referências bíblicas. Você vai precisar ler as 3 para descobrir qual que é essa. E Deus vai colorir, fazer um X, um círculo, do jeito que você quiser. Daí, no 2, leia as frases abaixo e faça o rostinho alegre para as frases verdadeiras e o rostinho triste para as frases falsas. Então, aqui você vai lendo e vai completar o rostinho. Se for verdadeira, você põe o rostinho alegre. Se for falso, você põe o rostinho triste. Daí aqui. Que tal aprender o jeito bem legal e simples de falar de Jesus para alguém? Então, aqui tem essa mãozinha que eu expliquei, né? Ela está aqui, tem os versículos bíblicos e vocês vão ligar a referência, né? Aqui o polegar, daí tem aqui, sou pecador, eu creio no Senhor, e assim por diante. Você vai lendo os versículos e vai pôr nos parênteses 1, 2, 3, de acordo com a primeira coluna. Aqui nós temos, mas quem precisa de Jesus? Então, vocês vão olhar as gravuras aqui e vão ver quem precisa realmente de Jesus, tá? E daí vocês podem colorir, podem escrever alguma coisa. Aqui no 5, esta é a Luísa. Ela está com vergonha de falar de Jesus para os seus colegas na escola. O que você diria para animá-la? Então, de que forma que você vai incentivar a Luísa a falar de Jesus para os seus amiguinhos? Aqui é o momento família, junto com o papai e com a mamãe. Vocês vão escolher alguém da família, um amigo, alguém que esteja precisando e vão orar durante a semana por essa família. Vocês vão pôr o nome dele ali e vão orar em família por essa pessoa. E aqui vem uma curiosidade. E por hoje é só, crianças. Eu vou orar e até o nosso próximo encontro. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor para conosco, Senhor. E obrigado, Senhor, pelo Teu amor tão grande e pelos Teus cuidados. E que nós possamos fazer jus desse amor, ó Pai. E cada dia mais nós possamos testemunhar de Ti, Senhor, as pessoas que estiverem próximas de nós, ó Pai, que nós não percamos as oportunidades de dizer que só o Senhor salva, que o Teu amor é que nos faz cada dia mais crescer, viver em alegria, em harmonia, Senhor. Perdoa o nosso pecado, em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.